Olá, bom dia a todos, bom dia. Espero que todos estejam estudando aí com pensamento positivo, ânimo firme, não é isso? Eu tenho que abrir a aula dando uma boa notícia e isso vai levar a uma pequena alteração em relação a esse curso, em relação só aos alunos novos que vão entrar, né? Iniciou esse reta final preparatório para o TRT da 24ª região, que é o TRT do Mato Grosso do Sul. E agora, acredito que todos já sabem da notícia, saiu também o edital do TRT da 4ª região, que é o TRT do Rio Grande do Sul. Então, assim, como a primeira aula, em princípio, ela estava focada ao Mato Grosso do Sul, saindo o edital do TRT da 4ª região, que é o Rio Grande do Sul, essas 2 primeiras semanas serão disponibilizadas online para os alunos que entraram. E um critério nada mais justo para que todos possam acompanhar o curso. Em relação à minha matéria, aí vale a pena cada professor comentar, mas em relação a mim em especial, e parece que em relação a todas, eles só mudaram um pouco de algumas matérias que foram excluídas e outras que foram inclusas. Mas em relação ao processo do trabalho, o edital é Ctrl+C, Ctrl+V. Então a mesma coisa que cai em Mato Grosso do Sul, cai no Rio Grande do Sul. Portanto, olha, só por isso já vale a pena. Eu sei que prestar um concurso envolve gastos, envolve viagem e tudo mais, mas vale muito a pena você fazer os 2 concursos, né? Isso é inegável, até porque, mas eu não vou prestar em tal estado ou outro estado. Da experiência que a gente tem dando aula para concursos públicos, eu faço isso já faz algum tempo, a gente não sabe necessariamente em qual estado a gente vai passar na nossa vida. No bom português, a gente não sabe o que a vida nos reserva. Então vai prestando. Mas e se eu passar? Calma, você nem passou, né? Passa depois que resolve esse problema. Mas eu te garanto que é um problema gostoso para ser resolvido, né? Poxa, eu passei. O que eu vou fazer agora da minha vida, né? Vou ser estável, vou ganhar 4 ou 7 mil o resto da minha vida, isso aumentando, mais benefícios, então vale a pena você prestar esses 2 concursos. Em relação ao edital, em processo do trabalho, matéria mesma. E você sabe, o processo do trabalho desse curso é a maior disciplina, porque você sabe o quanto que eles cobram o processo de trabalho para TRT, é a matéria que eles puxam mais, inegavelmente, e a gente vai ter 9 aulas durante o curso. 5 para técnicos e analistas e 4 só para analistas, que aí são aqueles temas finais, recursos, execução, dissídio coletivo, ações especiais, que aí são 4 aulas que serão online, mas 5 aulas que serão ao vivo. Essas 5 aulas são focadas para técnico e analista. Então você agora que está ingressando, focado para o TRT da 4ª região Rio Grande do Sul, não haverá prejuízo nenhum em relação a matérias. E as 2 primeiras semanas serão disponibilizadas online. E eu desejo a todos aí um bom estudo, uma boa preparação, e que 2011, eu venho falando nas minhas aulas, que seja o ano da aprovação para vocês, né? Eu acho que esse ano vai ser muito concurso na área trabalhista, não só para TRTs, mas em outras áreas também, né? Há uma lenda que vai sair também, fiscal do trabalho, deve estar saindo muita magistratura do trabalho, Ministério Público do Trabalho, então tem bastante coisa legal na área trabalhista. Tudo bem? Pode colocar lá, por gentileza, a frase motivacional de hoje, que eu trouxe especialmente para vocês. É uma frase... E é interessante a tela que eles colocaram também no fundo, que ficou bacana. Eu trouxe a frase, eles montaram aí, ficou bacana. Aos que se queixam do vento, os que esperam que ele mude e os que procuram ajustar as velas. Né? A gente sempre fala, essa frase ela é muito profunda, muito mais, muitas vezes, do que a gente acaba imaginando. Né? A gente espera que a vida mude externamente, você continuando sendo a mesma pessoa que você é. E, pessoal, isso nunca vai acontecer. Toda mudança externa parte de uma premissa básica, qual seja a mudança interna. É a mudança interna que leva à mudança externa. Então, você quer ser aprovado no concurso público, não adianta você levar a mesma vida que você sempre levou. O final de semana é sagrado. Sexta-feira à noite, sagrado. Mas também durante a semana também é meio sagrado, né? Porque eu fico cansado e tudo mais. O concurso público vai ficar num patamar sagrado também, ele vai ficar num plano sagrado, inatingível. Então, para você chegar àquilo, você tem que fazer exatamente o que a maioria não faz, que é o que nós estamos fazendo aqui, domingão de manhã assistindo aula. Não é todo mundo que está fazendo isso. Eu não sei, não dá um conforto espiritual para vocês? Poxa, eu estou fazendo algo a mais. Isso dá uma empolgação em relação a tudo, não só no estudo, mas também no esporte e assim por diante. Tudo bem? Não me olhem assim, pessoal.
concorrência está alta e o que eu mais quero é que vocês passem. O ano passado eu tive vários alunos aí que foram aprovados, magistratura do trabalho, TRTs, isso dá uma satisfação muito grande. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Pegue o caderno, por gentileza. O que nós vimos na aula passada, em especial para quem está ingressando agora? Eu comecei com o tema competência da Justiça do Trabalho, que é um tema enorme. E nós vimos a primeira parte, a competência territorial da Justiça do Trabalho, ou seja, aonde que a reclamação trabalhista ela será ajuizada. E nós vimos de uma forma pormenorizada, espero que todos tenham estudado, o artigo 651 da CLT. Né? Nós vimos o caput, que traz a regra e várias exceções. Não é isso? Nós vimos também a súmula 207 do TST, que traz aquele princípio da lex loci executionis. Lembram disso? Aquele empregado que é contratado no Brasil, presta serviço lá fora e ajuiza ação aqui no Brasil. Depois nós ingressamos em competência material em relação à pessoa da Justiça do Trabalho. Aí ingressamos no longo estudo do artigo 114. Nós vimos os incisos 1 a 6. E nós paramos no inciso 6, pegam lá, que são as ações de indenização por danos materiais ou morais decorrentes de relação de trabalho, e eu terminei a aula falando de acidente de trabalho. E a última informação que eu falei foi o dano em ricochete, não é isso? O dano em ricochete, reflexo indireto, que eu falei que vem prevalecer no entendimento, que a competência também é da Justiça do Trabalho, pelo cancelamento da súmula 366 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, e nós encerramos a aula aí. Tranquilo? Vamos lá, inciso 7. O inciso 7 fala das ações sobre as penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Então, repetindo, ações sobre as penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Essa foi uma importante inovação. Isso era em tese de competência da Justiça Comum Federal e passou a competência da Justiça do Trabalho. O que você tem que saber sobre esta informação aqui? Primeiro, o que significa esses órgãos de fiscalização das relações de trabalho? Pessoal, esses órgãos que fiscalizam a relação de trabalho são os órgãos que integram... Deixa eu pegar aqui outro. São os órgãos que integram o Ministério do Trabalho e Emprego. O Ministério do Trabalho e Emprego é o grande órgão de fiscalização das relações de trabalho em sentido amplo. Então, só anotem isso, são os órgãos que integram o Ministério do Trabalho e Emprego. E quando a gente fala de penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho, o grande exemplo são as multas aplicadas pelo auditor fiscal do trabalho, que também é um concurso muito procurado na área trabalhista. Na área fiscal, envolvendo também a área trabalhista. Multas aplicadas pelo auditor fiscal do trabalho. Então, ações que envolvam essas multas, hoje são de competência da Justiça do Trabalho. Vou, dentro desse exemplo, dar um outro exemplo. Todo mundo consegue visualizar que eu posso ter uma multa aplicada, que ela seja eivada de nulidade, por exemplo? Posso ter. Eu posso ter alguma multa que não é correta. Vai o fiscal do trabalho, fiscaliza a empresa, aplica uma multa, e aquela multa é eivada de algum vício, de alguma invalidade ou nulidade. Então, por exemplo, se o empregador ele queira ingressar
com ação declaratória de nulidade do auto de infração. Essa ação declaratória de nulidade do auto de infração hoje é de competência da Justiça do Trabalho. Antes era da Federal e agora da Trabalhista. O auto de infração, pessoal, ele consubstancia a multa. A multa ela é consubstanciada em um auto, no famoso auto de infração. Normalmente esse inciso ele cai mais simples. Quando ele cai, normalmente cai a literalidade da lei, né? Só que eu já vou aprofundar, eu vou fazer um reflexo com execução, em especial para quem está se preparando para analista. Isso aqui, essa informação é a parte mais simples, só que isso trouxe um reflexo na execução trabalhista. Então, vamos colocar assim no caderno, houve um reflexo na execução trabalhista. Nós separamos uma aula específica para isso. Hoje nós temos um novo título executivo extrajudicial trabalhista. Um novo título executivo extrajudicial. Não preciso anotar agora que eu vou falar. Nós tínhamos 2 clássicos previstos no 876 CAPT. Não anote agora que vai ter um momento oportuno para isso. Que era o termo de ajuste de conduta firmado perante o Parquet Laboral, Ministério Público do Trabalho, e o termo de conciliação firmado perante a Comissão de Conciliação Prévia. Eram os 2 clássicos extrajudiciais. Com o advento do inciso 7 do artigo 114, um novo título acabou surgindo. Qual? Seria este, oriundo das multas aplicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e inscritas na certidão da dívida ativa da União. Oriundo das multas aplicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e inscritas na certidão da dívida ativa da União. O auditor fiscal do trabalho aplica a multa. Nós teremos todo o procedimento administrativo. Nós não teremos um contraditório? Sim, a empresa vai poder se defender no âmbito administrativo e, eventualmente, vamos imaginar que aquela multa faça sentido. Chegou o momento do empregador pagar essa multa. Se ele não paga, essa multa é inscrita na certidão da dívida ativa da União. Isso é um título executivo extrajudicial. Antes, ele era executado na justiça comum. Com a ampliação da competência, ele passou a ser executado na Justiça do Trabalho. E quem que vai estar no polo ativo? A União, representada pela PFN, Procuradoria da Fazenda Nacional. Então é a União aqui que vai estar no polo ativo, e ela vai estar executando o empregador. E essa execução, pessoal, uma execução fiscal, ela é violenta em relação ao empregador, quase não dá nem tempo de respirar. Uma execução muito forte em relação ao polo passivo. Então, lá na frente, depois na aula de execução, aí eu vou listar para vocês os 3 títulos, que, repetindo, é o termo de ajuste de conduta firmado perante o MPT, o termo de conciliação firmado perante a Comissão de Conciliação Prévia, e agora esse título oriundo das multas aplicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e inscritas na certidão da dívida ativa da União. Só essa informação basta nesse momento, depois em execução vou aprofundar bem mais isso. Tudo bem? Vamos lá, continuando, inciso 8. Inciso 8. O inciso 8 fala da execução
ex officio das contribuições sociais previstas no artigo 195, inciso 1, a linha A e inciso 2 da Constituição Federal. Execução ex officio das contribuições sociais previstas no artigo 195, inciso 1, a linha A e inciso 2 da Constituição. Só um parênteses, o inciso 1, a linha A, traz a contribuição, entre aspas, patronal e aqui a contribuição obreira, né? Só se importem com a questão das contribuições sociais, e a gente conhece muito, quem quiser anotar, também chamadas de contribuições previdenciárias. Contribuições sociais ou contribuições previdenciárias. Isso vem caindo bastante. Isso caiu na primeira fase, TRT de Alagoas. Isso foi objeto de questionamento, inclusive, entre aspas, em segunda fase, em questão discursiva, né? Bom, primeira informação que você deve anotar sobre isso, que este inciso 8, ele não representa nenhuma novidade. Não é novidade da emenda 45. Eu falei muito na aula passada da emenda 45, e o impacto que a emenda 45 trouxe, mas anote que não é uma novidade da emenda 45. Isso nós já tínhamos. A Justiça do Trabalho já tinha essa competência. Repetindo, não se trata de novidade da emenda 45. Nós já tínhamos isto desde a emenda constitucional 20 de 98. Isso é importantíssimo você anotar. Desde a emenda constitucional 20 de 98, essa competência já era da Justiça do Trabalho. Então, foi a emenda constitucional 20 de 98 que trouxe esta competência. E aí você vai notar embaixo que era o antigo parágrafo 3º do artigo 114 da Constituição. O antigo parágrafo 3º do artigo 114 da Constituição. Só houve um deslocamento, portanto. Parágrafo 3º acabou se tornando o inciso 8 do artigo 114. Muito bem. Agora, o que vem caindo é o seguinte. Nós temos uma informação que vale para todo mundo e depois eu vou colocar uma questão polêmica. Hoje, a Justiça do Trabalho, portanto, tem essa competência, como está no caderno, para execução de ofício de contribuições sociais. Em relação às decisões proferidas pelos juízos e tribunais do trabalho. Juízos e tribunais do trabalho envolvendo parcelas de natureza salarial. Então, repetindo. Se nós tivermos decisões proferidas pelos juízos e tribunais do trabalho, e nós tivermos essas parcelas de natureza salarial, a Justiça do Trabalho tem essa competência. Quem tem um pouquinho de prática trabalhista sabe que uma das grandes discussões da audiência é: a parcela tem natureza salarial ou natureza indenizatória? Porque se tem natureza salarial, incidirão as contribuições previdenciárias. Agora, quando que uma parcela tem natureza salarial e quando que uma parcela tem natureza indenizatória? O critério que é utilizado, só coloca entre parênteses, o critério que é utilizado para essa diferenciação é o conceito previdenciário de salário de contribuição. Conceito de salário de
contribuição. Se a parcela integra lá e a própria legislação previdenciária define, tem natureza salarial. Se não integra, tem natureza indenizatória. Eu vou repetir tudo para não ficar nenhuma dúvida. A Justiça do Trabalho tem competência para execução de ofício de contribuições previdenciárias. Quais contribuições previdenciárias? Envolvendo decisões proferidas pelos juízos e tribunais do trabalho em relação a parcelas que tenham natureza salarial. Como que eu sei que a parcela tem natureza salarial ou não? O critério que é utilizado é o conceito previdenciário de salário de contribuição. Eu sei que muitos prestam vários concursos. Quem já estudou previdenciário já estudou o que integra ou não integra o conceito previdenciário de salário de contribuição. Bom, até aqui tranquilo, sem nenhum problema. Agora, a discussão, e a gente vai colocar exatamente isso, há um dissenso doutrinário e jurisprudencial em relação às espécies de decisões. É isso que vem caindo. As espécies de decisões que enseja a cobrança e execução dessas contribuições previdenciárias. E aí realmente a doutrina e a jurisprudência divergem. Eu vou montar aqui como se fosse uma tabelinha para a gente ver o que você deve saber em relação a isso. Bom, em primeiro lugar eu vou colocar a ordem. Vou colocar assim uma tabela em azul. De um lado, a gente vai colocar a súmula 368 do TST. Súmula 368 do TST. E do outro lado, a gente vai colocar a nova redação do parágrafo único do artigo 876 da CLT. Deixa eu apagar isso aqui. Nova redação do parágrafo único do artigo 876. Essa nova redação foi fruto da Lei 11.457 de 2007. Lá no TRT de Alagoas, eles cobraram essa nova redação. Súmula 368 do TST de um lado, de outro lado, a nova redação do parágrafo único do artigo 876 da CLT, fruto dessa lei 11.457 de 2007. Só um parênteses. Esta lei criou a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Lembram da super receita, da junção, até dos cargos de auditor fiscal da Receita Federal e da Previdência? Aquela lei que criou a super receita foi esta lei que alterou o parágrafo único do artigo 876 da CLT. Vou colocar como que vem caindo. O TST entende que apenas duas espécies de decisões ensejam a contribuição de ofício, a execução de ofício das contribuições previdenciárias. Apenas duas espécies de decisões. Coloque assim, duas espécies. Primeira, decisões condenatórias. Decisões condenatórias. Imagine, empregado entra com uma reclamação trabalhista. A reclamação trabalhista ela é julgada procedente condenando a empresa. Das parcelas que têm natureza salarial, o pessoal incidirão as contribuições previdenciárias e a Justiça do Trabalho tem competência para execução ex officio. Então só coloquem decisões condenatórias. Já a segunda espécie são as decisões homologatórias de acordo. Decisões homologatórias de acordo.
Decisões condenatórias e decisões homologatórias de acordo levam a esta execução ex officio de contribuições previdenciárias. Apenas duas espécies. Depois, estudando em casa, você vai abrir a súmula 368, o inciso 1 fala exatamente isso. E era a antiga redação do 876. Falava exatamente isso daqui. Só que o que aconteceu? A nova redação, vamos colocar do outro lado da tabela, trouxe a reforma. E a reforma foi o seguinte, anotem do jeito que está aqui na lousa. Abram aspas, coloquem 3 pontos e coloquem vírgula. O comecinho é isso. Justiça do Trabalho tem competência para execução ex officio de contribuições previdenciárias envolvendo decisões condenatórias, homologatórias de acordo, vírgula. Aí vem a alteração. Inclusive, sobre os salários pagos durante o período contratual reconhecido. Durante o período contratual reconhecido. Esta foi a reforma. A partir do momento que houve a previsão deste inclusive e envolvendo os salários pagos durante o período contratual reconhecido, no TRT de Alagoas era esta a alternativa que você tinha que colocar. Eles colocaram, de acordo com a CLT, assinale a alternativa correta. A alternativa correta era esta que tinha, inclusive, tinha 5 alternativas, todas elas trabalhando exclusivo, inclusive, exceto, apenas isso aqui, apenas isso e apenas isso. Agora, com esta nova redação, nós temos, pessoal, 3 espécies de decisões que comportam a execução de ofício das contribuições previdenciárias. 3 espécies. Ali, 2. E aqui, 3. Quais sejam? Decisões condenatórias, mesma coisa. Decisões homologatórias de acordo, mesma coisa, que repete. Condenatórias, homologatórias de acordo. E a novidade, as decisões meramente declaratórias. As decisões meramente declaratórias. Decisões condenatórias, decisões homologatórias de acordo e as decisões meramente declaratórias. Ou seja, se o texto fala, inclusive sobre os salários pagos durante o período contratual reconhecido, um grande exemplo de ação no seu trabalho que serve para isso é a ação de reconhecimento de vínculo empregatício. Reconhece o vínculo empregatício daquele período sobre os salários que foram pagos, em relação a isso, se as parcelas têm natureza salarial, incidirão as contribuições previdenciárias. Pode focar bem na lousa, abre a tela e aí a gente vai repassar. Legal, pode deixar, tentar focar a tela inteira, isso. Até aqui. Como que isso pode cair no seu concurso? Se perguntarem qual o entendimento consolidado do TST, quantas espécies de decisões comportam isso? 2. Decisões condenatórias e decisões homologatórias de acordo. Se perguntaram como cair em Alagoas, qual o entendimento da CLT, da lei, em relação a isso? A lei ampliou. A lei trouxe decisões condenatórias, decisões homologatórias de acordo e também as decisões meramente declaratórias. Só que, na prova da Magistratura do Trabalho de São Paulo, isso ainda não caiu em TRT, mas já está para cair, qual o entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação a isso? Você tem que saber 3 entendimentos, do TST, da lei e do Supremo. E o Supremo já se posicionou sobre isso, inclusive uma decisão do saudoso ministro Menezes Direito do Supremo. Ele acabou falecendo, mas ele deu essa decisão. Vamos lá. O STF, no julgamento do recurso extraordinário 56/80/56, o STF,
no julgamento do recurso extraordinário 56.80.56, até uma decisão do saudoso ministro Menezes Direito, entendeu que a Justiça do Trabalho tem competência realmente apenas para duas espécies de decisões. Ou seja, o Supremo corroborou o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. E quais sejam estas espécies de decisões? São as decisões condenatórias e as decisões homologatórias de acordo. Portanto, o Supremo tem o mesmo entendimento do TST. Os tribunais superiores e o Pretório Excelso, entendimento que apenas decisões condenatórias e homologatórias de acordo, já a lei acabou ampliando. E esta decisão do Supremo entendeu, e a prova aqui do TRT da segunda região cobraram isso, o TST entendeu que o seu trabalho não tem competência para decisões meramente declaratórias. O que causou muita estranheza, porque muitas vezes o Supremo decide em favor do Estado. E permitindo decisões meramente declaratórias, isso aumenta a arrecadação do Estado em relação a contribuições previdenciárias. E o Supremo, curiosamente, nesse ponto, ele rechaçou. Falou que não cabe no que concerne a decisões meramente declaratórias. Agora você deve estar perguntando, por quê, né? Por que será que decisões meramente declaratórias a Justiça do Trabalho não tem essa competência, tendo apenas para condenatórias e homologatórias de acordo? Isso envolve um raciocínio de execução. Se quiser anotar, tomarem nota, por gentileza, você vai colocar fundamento, 2 pontos. Qual é o fundamento disso? Por que que o Justiça do Trabalho não teria essa competência? É um fundamento muito bom, daria para defender esse do contrário, mas é o grande fundamento. Coloquem lá, fundamento, 2 pontos. Toda execução pressupõe a existência de um título executivo. Toda execução pressupõe a existência de um título executivo. Vírgula, que não é formado no caso de decisões meramente declaratórias. No caso de decisões meramente declaratórias. Existe um princípio, não preciso anotar, que chama princípio da nulla executio sine titulo. O que é isso? Sem título é nula execução. E todo título traduz uma obrigação com 3 características: líquida, certa e exigível. Isso é um título executivo que pode ser judicial ou extrajudicial. Então, vamos repassar para não ter nenhum problema no concurso. Eu estou analisando isso com detalhes porque esse foi objeto de questão discursiva. E vocês viram que é complexo escrever sobre isso na hora da prova. Então, vem aqui e vamos lá. Pode focar nessa primeira parte da lousa. Vamos repassar para todo mundo para não ficar nenhuma dúvida que de competência talvez isso aqui é o que é mais complexo. Mais uma vez, pessoal, se perguntarem TST, vamos baixar aqui. Quais são as decisões? Condenatórias e decisões homologatórias de acordo. Se perguntarem o que a CLT entende sobre o assunto, 3 espécies, ampliou. Condenatórias, homologatórias de acordo e meramente declaratórias. Essa redação você precisa decorar? Precisa, porque caiu esta redação em Alagoas. Inclusive sobre os salários pagos durante o período contratual, reconhecido. Pode ir para outra parte da lousa. Isso, bacana. E qual é o entendimento do Supremo Tribunal Federal? Favorável à CLT ou favorável ao TST? Favorável ao TST, apenas 2 espécies, condenatórias
e homologatórias de acordo. Inclusive, quando saiu essa decisão, que foi do dia 11 de setembro de 2008, saiu na notícia do Supremo que ia sair uma súmula vinculante nesse sentido, mas ainda não saiu. Talvez em breve, talvez esse ano, saia uma súmula vinculante, pacificando de vez esse entendimento. Porque essa decisão foi num recurso, veja, recurso extraordinário, não em ação direta de inconstitucionalidade, nada disso. E eu acho que o Supremo ele vai corroborar esse entendimento na súmula vinculante. E por fim, pessoal, o último inciso, que é o inciso 9 do artigo 114. E a gente fecha esta matéria. Inciso 9. Outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. Outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. Inciso 9 do artigo 114. Vejam, peguem um caderno por gentileza. Vamos lá no inciso 1. Pode focar aqui em mim? Vamos lá no inciso 1. O inciso 1 fala o seguinte. O inciso 1 fala ações oriundas da relação de trabalho. E o inciso 9 ele fala de outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. Eu pergunto para você, ações oriundas da relação de trabalho e outras controvérsias que decorrem da relação de trabalho, o inciso 9 é diferente do inciso 1 ou é mera repetição? Não me olhem assim. Vamos pensar um pouquinho. É mera repetição ou será que outras controvérsias significam algo diferente em relação a ações oriundas? Há as duas posições. Há quem entenda que o inciso 9 fala que para que a ampliação da competência seja mais efetiva, a lei tem que disciplinar. Porque a justiça do trabalho continua sendo uma justiça especial. E se nós ampliarmos sem nenhum tipo de critério, a justiça do trabalho que era especial vai passar a ser comum. Vai tirar muita coisa da justiça comum. Mas não é a posição majoritária. Para o concurso, a gente vai anotar qual é o entendimento que prevalece. Então vamos colocar a posição aqui majoritária. Posição majoritária sustenta que o inciso 9 representa mera repetição do inciso 1. Mera repetição do inciso 1. Eu confesso que eu já pensei muito sobre esse inciso 9. Eu não consigo visualizar, eu concordo também com essa posição majoritária, não consigo visualizar uma diferença substancial entre ações oriundas e outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. Parece a mesma coisa, né? E esse é o entendimento que vem prevalecendo. Ou seja, o inciso 9, ele fecha que realmente o intuito do legislador na emenda 45 foi realmente ampliar a competência. E com isso encerramos o estudo de competência. Tudo bem? Vamos lá. Próximo tema, é um tema bem mais simples, até porque vocês já estudam boa parte dele em direito constitucional, e eu vou separar as questões um pouquinho mais polêmicas. Vamos lá. Próximo tema, organização da justiça do trabalho. Organização da justiça do trabalho. Primeira informação que você deve anotar. Que a justiça do trabalho representa uma espécie de justiça chamada especial ou especializada. Temos no Brasil 3 justiças especiais: trabalho, eleitoral e militar, e a justiça do trabalho é uma dessas 3 espécies. Então vocês querem ingressar em uma das 3 justiças especiais.
E se é uma justiça especial, envolve órgãos especiais, competências especiais e assim por diante. Vou fazer um comentário, não anotem, mas eu quero que vocês prestem atenção. Muita gente chama o juiz do trabalho de um juiz federal. Vocês já ouviram isso de muita gente. Tecnicamente, isso é impreciso. Porque a justiça federal, pessoal, integra a justiça comum. E a justiça do trabalho é uma justiça especial. Se você chamar o juiz do trabalho de federal, você tem que chamar o juiz eleitoral de federal e o juiz militar de federal. Então, para que a gente tem justiça especial? Vamos eliminar e ficar só com a federal e estadual. Eles confundem porque o justiça do trabalho tem estrutura nacional, mas não significa que ela é federal, até porque as competências são completamente diversas. O que a federal julga não se confunde com a do trabalho julga. Os juízes federais julgam à luz do 109 da Constituição, e o seu trabalho à luz do artigo 114 da Constituição. Então, hoje vem vindo uma linha muito forte assim, embora a própria trabalho eles se autodenominam juízes federais ou desembargadores federais, tecnicamente eles integram a justiça especial e especializada. Legal. A justiça do trabalho também apresenta 3 graus de jurisdição trabalhista. 3 graus de jurisdição trabalhista. Vale a pena colocar uma escada? Para muitos isso é mais simples, mas para quem está iniciando os estudos, é importante você ter essa imagem. Porque na aula de recursos, isso vai acabar se tornando bem mais complexo. Então temos o primeiro grau, o segundo grau e o terceiro grau. Lá na cúpula, temos o Tribunal Superior do Trabalho. Sede em Brasília, jurisdição em todo o território nacional. Em âmbito estadual, temos os tribunais regionais do trabalho. Curiosidade, o Brasil tem 24 TRTs. Isso é importante porque são 24 concursos públicos. E agora os 2 abertos, 24ª região Mato Grosso do Sul e 4ª região Rio Grande do Sul. Aí vem uma pegadinha. Isso aqui parece muito simples. Parece simples demais se não fosse essa pegadinha que vem aqui embaixo. O que naturalmente estaria aqui no primeiro grau de jurisdição? Pessoal, não são as varas do trabalho, mas não é isso que a Constituição fala. A Constituição traz aqui na base os juízes do trabalho. Cuidado só com isso. Isso está no artigo 111 da Constituição Federal, que traz a menção de quais são os órgãos da Justiça do Trabalho. Então, repetindo. Isso caiu no Paraná, caiu em vários concursos. Quais são os órgãos do seu trabalho segundo a Constituição, pessoal? TST, Tribunais Regionais do Trabalho, e, curiosamente, a Constituição chama o juiz do trabalho de órgãos. Eu, particularmente, discordo, eu entendo que deveria estar lá varas do trabalho, mas a Constituição menciona o juiz do trabalho. Ah, mas se cair vara do trabalho está errado? Não estou dizendo que está errado. Mas se eles perguntarem de acordo com a Constituição, são órgãos os juízes do trabalho. Os juízes são considerados órgãos pela própria Constituição. Tudo bem. Peço a gentileza aqui, isso é visto com mais detalhes em direito constitucional, mas é fundamental a leitura dos artigos 111 a 116 da Constituição. Lá você vai encontrar quantos juízes tem os TRTs, quantos ministros, qual a idade, como que chega lá, isso é direito constitucional. Toda a estrutura, regra do 5º constitucional, tudo isso você já tem. Agora, eu vou separar o que é específico do processo do trabalho em si. Vamos ver. Um artigo muito cobrado em prova, dentre esses artigos 111 a 116, esse, pessoal, você tem que anotar com muita atenção. Pode focar na lousa lá. É o artigo 112. O artigo 112 da Constituição traz a figura
dos juízes de direito investidos em jurisdição trabalhista. Juízes de direito investidos em jurisdição trabalhista. Na verdade, eles são investidos em competência trabalhista. Porque a jurisdição, como nós vimos na aula passada, ela é una e indivisível. Mas como é uma expressão do professor Carlos Henrique Bezerra Leite, ela ficou consagrada e é isso que vem caindo. Você vai anotar do lado que esse juiz de direito investido em jurisdição trabalhista é um juiz estadual ou federal. Trata-se de um juiz estadual ou federal. Um juiz estadual ou federal, portanto, pode julgar matéria trabalhista? Sim. O estadual não vai gostar muito, né? Porque se ele presta concurso para magistratura estadual, ou ele odeia direito do trabalho, a palavra é essa, no bom português, ou ele não tolera. Quando eu ando com a CLT embaixo do braço, parece que eu estou com alguma doença contagiosa perto desse pessoal. Se eles olham, dá até alguma coisa. Eles realmente odeiam mesmo a matéria. Tem alguns que nem toleram, né? Mas ele esquece um pequeno detalhe. Ele vai ter que estudar muito para passar nas primeiras posições. Porque se passar nas últimas posições, fatalmente ele vai para uma comarca e vai ter que julgar a matéria trabalhista. Vai ter que comprar livrinho de trabalho, processo de trabalho. Estudou muito penal, processo penal, seu processo civil, mas vai ter que estudar matéria trabalhista. Muito bem. Daqui, o que você deve saber? Primeiro, esse nome. Segundo, que é um juiz estadual federal. E terceiro, aqui você tem que memorizar o texto da lei. No Paraná caiu uma pegadinha que derrubou mais de 80% dos candidatos. Eu vou colocar aqui na lousa. A redação fala o seguinte: a lei criará as varas da Justiça do Trabalho, vírgula, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito. A lei criará as varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito. Essa é a parte inicial do artigo 112 da Constituição. E caiu uma pegadinha que eu confesso que eu nunca tinha visto em prova até então. Vamos lá. Então aqui a lei, primeira coisa que tem que saber, a quem cria, a quem compete, melhor dizendo, a criação das varas do trabalho? A lei. A lei que vai criar as varas do trabalho. Muito bem. Só que a lei, ela podendo, atribuir essa competência ao juiz de direito nas comarcas que não tem a vara. E aí caiu assim na prova do Paraná, não esqueça, era uma prova CESP-UNB, que era para julgar certo e errado. Olhando na lousa, a lei criará as varas do trabalho e nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuirá aos juízes de direito. Muita gente lembrou, o juiz de direito investido assinalou correto, estava errado. Estava errado porque a atribuição ao juiz de direito é uma obrigação ou é uma faculdade pela lei? É uma faculdade. A lei pode atribuir, não deve. A lei não é obrigada a fazer isso. Então, isso traz uma ideia de facultatividade. Ideia de facultatividade.
Eu nunca tinha visto em prova. Cai essa pegadinha aqui. Como eu falei, derrubou mais de 80% dos candidatos. Foi talvez a questão em que o pessoal mais errou em processo de trabalho. Todo mundo ficou preocupado com a ideia, mas não se atentou à faculdade da atribuição. Se cair de novo, então, tranquilo, não vamos cair nessa pegadinha. Legal. Avançando, então. O que a lei fala para nós? Imagine, por exemplo, aqui, a comarca 2 e a comarca 1. Aqui na comarca 2 foi criada a vara do trabalho, que tem esta competência. E aqui na comarca 1 nós temos apenas a figura do juiz de direito. E como lá não tem vara, a lei atribuiu a esse juiz de direito jurisdição. Então a gente chama de juiz de direito investido. É isso que a lei está trabalhando. Se em relação a esse juiz de direito é ajuizada uma reclamação trabalhista e esse juiz ele profere uma sentença, aí vem a pergunta também que cai em muitas provas. Dessa sentença, cabe apelação a ser julgada pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal Regional Federal, ou é cabível recurso ordinário a ser julgado pelo TRT? Essa é a pergunta de concurso. Então nós temos um juiz de direito, só que não é qualquer um juiz de direito investido. Ele vai ter jurisdição para julgar causas trabalhistas. É ajuizada uma reclamação trabalhista, o juiz exara uma sentença. Dessa sentença, qual é o meio de impugnação? A apelação, a ser julgada pelo Tribunal de Justiça, se for um juiz estadual, ou Tribunal Regional Federal, se for um juiz federal, ou a interposição do recurso ordinário a ser julgado pelo TRT. Resposta correta, recurso ordinário a ser julgado pelo TRT. Esta é a resposta correta. Fundamentação para você estudar. Isso está tanto no artigo 112 da Constituição Federal, quanto no artigo 895, inciso 1 da CLT. Quanto você está anotando? O que você deve saber desse ponto da matéria? Que um juiz estadual ou federal, ele pode excepcionalmente julgar matéria trabalhista. Como é o nome dele? Juiz de direito investido em jurisdição trabalhista. Se ele profere uma sentença, não cabe apelação. E sim, é cabível interposição de recurso ordinário. Vocês imaginem, pessoal, matéria trabalhista subindo para TJ, para TRF. Se a matéria já é odiada no primeiro grau, no segundo grau, então nem se fala. Então a confusão ela para no primeiro grau. Não vai subir matéria trabalhista para o segundo grau. Tranquilo até aqui? Só que eu tenho que aprofundar mais. Isso é o que é mais simples. Vamos aprofundar aqui a matéria. Voltando na lousa, nessa comarca 1. Vamos focar lá. Isso, bacana. Pessoal, vai chegar um momento que vai ser criada a vara do trabalho aqui. Certo? O que acontece com os autos? Imagine, por exemplo, que eu já tenho a sentença. Eu já esteja em fase de execução perante esse juiz de direito. E é criada a vara. Os autos serão encaminhados à Justiça do Trabalho ou eles continuarão a tramitar perante a Justiça comum, estadual, que seja, ou federal. Isso gerava tanta polêmica que o STJ teve que editar uma súmula. Então vamos anotar o seguinte, coloquem lá, observação, obs. Conforme a súmula 10 do STJ, conforme a súmula 10 do STJ, instalada a vara do trabalho, vírgula, cessa a competência
cessa a competência. Do juiz de direito em matéria trabalhista. Cessa a competência do juiz de direito em matéria trabalhista. Daqui. O que você vai grifar até então? Grifa instalada a vara do trabalho. E você vai grifar cessa. E aí você vai colocar vírgula lá no finalzinho. E o que eu vou falar você vai grifar inteiro. Vírgula. Independentemente da fase processual em que o processo se encontra. Independentemente da fase processual em que o processo se encontra. Preste atenção aqui. Se ainda está antes da sentença, criou a vara, remete? Sim ou não? Remete. Depois da sentença, está em grau recursal. Remete? Remete. Transitou em julgado, está na execução. Remete? Remete ainda assim. Remete, pouco importando a fase processual que o processo se encontra. Isso está na súmula 10 do STJ. Só que a gente tem que aprofundar um pouco mais aqui, porque isso foi objeto de questionamento. Eu pergunto para vocês, a súmula está certa ou está errada? Isso é importante porque tem outro critério em relação à ampliação de competência. Essa súmula lendo, parece um critério correto, processualmente falando, ou incorreto? A súmula está correta, pessoal. Essa súmula aqui, ela está correta em âmbito processual. Processualmente falando, ela está correta. Por quê? Porque envolve, pessoal, competência absoluta. Envolve competência absoluta. A competência absoluta leva à remessa dos autos. Então, repetindo, processualmente falando, é um entendimento correto, porque envolve competência absoluta. E a competência absoluta resulta na remessa dos autos. Fundamento. Uma das exceções do princípio da perpetuatio jurisdictionis. Previsto no artigo 87 do Código de Processo Civil. Trata-se de uma das exceções do princípio da perpetuatio jurisdictionis. Eu vou explicar melhor, mas anotem da forma que está no quadro. Então, súmula 10 do STJ. Trata-se de um entendimento correto do âmbito processual, porque envolve competência absoluta e mudança em competência absoluta resulta na remessa dos autos. Fundamento. A competência absoluta representa realmente uma das exceções do princípio da perpetuatio jurisdictionis previsto no artigo 87 do CPC. O nome já está explicando. Perpetuatio significa perpetuação. Jurisdictionis da jurisdição. Você tem que saber até aqui. Vamos lá? O que é isso? Pessoal, essa perpetuatio, você vai abrir o artigo 87, naturalmente você vai estudar isso com mais detalhes em processo civil. Quando você estuda competência e tudo mais, esse ponto ele é estudado. O artigo 87 fala, só preste atenção, que determina essa competência no momento em que a ação ela é proposta. Quando a ação ela é proposta, a competência ela é fixada para estabilizar as relações jurídicas sociais. Isso envolve o princípio chamado da segurança jurídica. Mas quando que a ação ela é proposta? Depende. Se tem uma vara só, quando ela é despachada. Se tem mais de uma vara, quando ela é distribuída.
Então a ação ela é proposta, a competência ela é fixada. Se nós tivermos alterações posteriores de fato ou de direito, a competência vai ser alterada? Vai ficar onde estava. Só que nós temos duas exceções. Primeira, quando houver supressão de órgão do Poder Judiciário. Por exemplo, você estuda no constitucional, a emenda 45 não extinguiu os tribunais de alçada? Sim ou não? Por exemplo, aqui em São Paulo, nós tínhamos o Tribunal de Justiça, o primeiro TAC e o segundo TAC. Os tribunais de alçada eles foram extintos e os autos que lá estavam foram remetidos ao Tribunal de Justiça, alterou a competência. Segunda exceção, quando houver alteração de competência absoluta. Então, altera a competência absoluta, os autos deverão ser imediatamente encaminhados. E aqui a gente está falando de competência absoluta. Criou a vara, tem que fazer o quê, pessoal? Remeter os autos, pouco importando a fase processual que o processo encontra. Isso está na súmula 10 do STJ, em interpretação sistemático-teleológica, com o artigo 87 do CPC. Tudo bem? Podemos avançar? Só que eu tenho que complicar um pouquinho mais a vida de vocês. Isso é em relação, como está aí no caderno, à criação de vara do trabalho. Tudo bem? O que aconteceu? Essa súmula 10 do STJ, ela não se confunde com a súmula 367 do STJ e súmula vinculante 22 do Supremo Tribunal Federal. Eu gosto de abordar nesse momento da matéria, até para a gente poder colocar um raciocínio didático. Anotem como está no quadro, vocês vão entender por quê. A súmula 10 do STJ, que cuida de instalação e criação de vara do trabalho, não se confunde com o entendimento que está tanto na 367 da STJ, quanto na vinculante 22 do Supremo Tribunal Federal. Tanto a súmula 367 do STJ, quanto a súmula vinculante 22 do Supremo, as duas súmulas disciplinam a ampliação da competência da Justiça do Trabalho com o advento da Emenda Constitucional 45 de 2004, que nós acabamos de estudar. Então, essas duas súmulas disciplinam a ampliação da competência da Justiça do Trabalho, fruto da reforma do Judiciário. Muito bem. Não sei se alguém lembra dessa época. Com o advento da Emenda 45, muitas ações, pessoal, estavam tramitando perante o juiz estadual federal, não é isso? Quando veio a reforma do Judiciário, entre aspas e com o devido respeito, os juízes falaram, graças a Deus, me declaro absolutamente incompetente, remetam seus autos à Justiça do Trabalho. Começou a abarrotar a Justiça do Trabalho. Quase que ia criar um colapso se fosse dessa forma. O que os juízes do trabalho começaram a fazer? Devolver. Não. A competência é nossa a partir de ações ajuizadas após a Emenda 45. O que lá estava, que lá fique. Foram suscitados dois conflitos de competência, um em São Paulo e um em Minas Gerais. A questão chegou no STJ e no STF, e os dois têm um entendimento próximo ou idêntico, que é o seguinte. Nós tínhamos, vejam bem, pessoal, aqui, justiça comum e aqui, justiça do trabalho. Houve o advento da Emenda 45. Eu pergunto para você que está assistindo a aula, quais autos que foram remetidos? Todos? Nenhum? Será que o critério é, Emenda 45 foi tudo? Não. O que o STJ e o STF entenderam? Que houve a remessa para a Justiça do Trabalho de processos sem sentença prolatada. Processos sem sentença prolatada. Processos que tramitavam aqui, que ainda não tinham sentença, foram
remetidos para a Justiça do Trabalho. O critério foi outro, pessoal, outro critério. Repetindo, processos que tramitavam na Justiça Comum, que ainda não tinham sentença, eles foram remetidos à Justiça do Trabalho. E processos que já tinham sentença, eles continuaram na Justiça Comum. Portanto, se você quiser anotar, você pode colocar embaixo, divisor de águas, 2 pontos. Coloca bem didático no caderno, divisor de águas. Existência de sentença terminativa ou definitiva. Existência de sentença terminativa ou definitiva. Se já tinha sentença, Justiça Comum. Se não tinha sentença, remessa para a Justiça do Trabalho. Mais uma vez, presta atenção. Todo mundo consegue visualizar que são ideias diferentes? Uma coisa é a criação de vara do trabalho. O que acontece? Remessa dos autos, pouco importando a fase. Agora, no caso da ampliação da competência, qual foi o divisor de águas? A existência de sentença. Tinha sentença, continuou-se comum. Sem sentença, Justiça do Trabalho. Esse critério da sentença está correto ou incorreto, pessoal? Incorreto. O critério da sentença foi uma decisão política e não jurídica, para não abarrotar o Poder Judiciário. Então, se você quiser até anotar, só coloca embaixo para fechar, trata-se de decisão processualmente incorreta. Trata-se de decisão processualmente incorreta, mas politicamente correta. Trata-se de decisão processualmente incorreta, mas politicamente correta. No caso da ampliação da competência, o critério deveria ser o mesmo, mandar tudo para a Justiça do Trabalho. Só que a Justiça do Trabalho não tinha estrutura e também tinha que ter um interregno de adaptação. Tinha que ter um tempo para que o juiz do trabalho, eles tiveram que estudar muito, pessoal, nessa época. Muito direito civil, muito direito empresarial, envolvendo ações que eles não estavam acostumados a julgar. Imagina você, servidor, também vir uma série de ações que você não está acostumado e vocês vão fazer toda a parte burocrática do tribunal. Toda a parte processual burocrática é para técnicos e analistas. Imagina algo que vocês não estão acostumados a fazer, de uma hora para outra ter que fazer. Então, isso para dar até mesmo um tempo de adaptação, reduzindo o número de processos. Podemos avançar? Tudo bem? Legal. O que mais que você deve saber da organização? Então, um traço. Sobre isso, nós fechamos o entendimento. Outro ponto que você deve conhecer é o princípio da identidade física do juiz. Princípio da identidade física do juiz. Este princípio está previsto no artigo 132 do Código de Processo Civil. Princípio da identidade física do juiz. Vamos anotar um conceito e depois aonde eu quero chegar. Esse princípio é estudado, pessoal, em processo civil. Teoria geral do processo civil, vocês estudam. Aqui a gente vai precisar dele no processo de trabalho. Como eu falei na aula passada, processo civil e processo de trabalho são matérias irmãs. Anotem o seguinte, coloquem lá por gentileza. O que é o princípio da identidade física do juiz? O juiz que concluir a audiência, julgará a lide. O juiz que concluir a audiência, julgará a lide. Não parece meio óbvio isso? Aquele juiz que conduz o processo e, principalmente, aquele juiz que realiza a audiência, ele não é o melhor juiz para julgar? Não sei se vocês já conversaram com juízes. Quando o juiz ele profere uma sentença, ele lembra do olhar da testemunha, do comportamento das partes. Isso influencia muito o julgamento. É muito melhor o juiz que conduziu o processo e fez a audiência, ele julgar, do que apenas aquele juiz que recebeu o processo.
O processo, pessoal, não consegue relatar tudo o que aconteceu na prática e, principalmente, a ata de audiência, por melhor que ela seja feita, para você que vai ser assistente de juízo, por melhor que você faça a ata, ela nunca vai reproduzir com fidelidade tudo o que aconteceu no dia da audiência, no calor da audiência. Esse princípio é aplicável no processo civil? Sim. Agora, este princípio é aplicável na justiça do trabalho? O que eu vou falar agora, não anotem. Parte da doutrina entende que sim. Eu, particularmente, eu entendo dessa forma, entendo que deveria ser aplicado, mas o que importa no concurso é o entendimento do TST. E aqui você vai anotar o seguinte, que sobre isso, o TST se posicionou e ele editou a súmula 136. E a súmula 136 do TST estabelece que esse princípio não é aplicável às varas do trabalho. Não é aplicável às varas do trabalho. Pode separar para mim, por gentileza, a súmula 136? Eu quero só fazer um comentário. Que a súmula, você vai encontrar a expressão juntas. Essas juntas eram as antigas juntas de conciliação e julgamento. Só tomem cuidado com isso. A súmula ainda traz a expressão juntas, que eram as antigas juntas de conciliação e julgamento. Por exemplo, aqui em São Paulo, nós tínhamos lá na Ipiranga as antigas juntas de conciliação e julgamento. JCJ. Pode colocar, por gentileza, meia tela? Vamos colocar para a gente verificar. Pode colocar lá, por gentileza. Pode abrir, isso. Veja o comecinho. Juiz, identidade física. Não se aplica às varas do trabalho, que já devem ter autorizado o princípio da identidade física do juiz. Na CLT e da LTR ainda você encontra juntas, né? Que a redação aqui naturalmente já foi atualizada, embora na redação dos códigos ainda você encontra junta. Sempre quando você lê em súmula ou você lê na CLT juntas, automaticamente você tem que trocar por varas do trabalho. E aí embaixo você vai colocar o seguinte para a gente fechar esse tema. Podem colocar lá. A emenda constitucional 24 de 99, a emenda constitucional 24 de 99, extinguiu a representação classista da Justiça do Trabalho, extinguiu a representação classista da Justiça do Trabalho em todos os graus de jurisdição trabalhista. Em todos os graus de jurisdição trabalhista. Só preste atenção. Essa informação já é o suficiente. Nós tínhamos, pessoal, no passado, os antigos juízes e ministros classistas. Por que eles tinham esse nome? Porque eles representavam a classe dos empregados e a classe dos empregadores. Não eram concursados, exerciam uma função pública temporária, eles tinham um mandato de 3 anos permitido uma recondução. E qual era a crítica que era feita? Primeiro, o fato de eles não serem concursados. Então havia um critério político muito forte para a inserção deles na justiça do trabalho. Olha, diga-se de passagem, tivemos classistas muito bons, mas a principal crítica era a ausência de concurso público. E muitos estavam lá também e não tinham conhecimento jurídico aprofundado. Eles mais tentavam fazer o acordo, era mais uma função de conciliação do que uma função efetivamente jurídica. E aí, em 99, houve a extinção da representação classista, respeitando-se só o término do mandato dos que lá estavam. Então, hoje, as antigas juntas de conciliação e julgamento deram lugar às varas do trabalho. E hoje, nas varas do trabalho, pessoal, nós temos um juiz monocrático. Na junta,
tinha um juiz togado e 2 classistas. Um representando a classe dos empregados ou dos empregadores. Hoje nós temos essa estrutura aqui. A vara do trabalho tem a figura do chamado juiz monocrático ou singular. Juiz monocrático ou singular. Previsão, artigo 116 da Constituição. Tá aí. Então acontece muito hoje, como a identidade física do juiz não é aplicável às varas, pessoal que está passando no concurso, eles brincam. Enchem porta-mala final de semana e ficam final de semana sentenciando processos que não foram eles que conduziram. Isso pode? Pode, porque o próprio TST entende que a identidade física não é aplicável às varas. E não adianta, pessoal. Quem está no começo, como em tudo na vida, é o momento da ralação. Então, começo, a carne de pescoço vai para quem? Para quem entrou. Não é verdade? Quem já lá está, e vocês vão entrar, vocês vão ver, vai ter servidores mais antigos que vocês. A carne de pescoço vai para vocês, percebe? Assim, vocês serão, o começo normalmente ele é muito difícil. Em qualquer profissão, qualquer área, depois você vai crescendo e normalmente você faz a mesma coisa com quem entra depois de você e vai passando. É aquela figura do estagiário, sabe? Quem vai entrando, vai para o estagiário, vai... E quem entra normalmente vai para ele, tem que julgar mesmo e assim funciona. Nem faz parte, é assim, a vida é assim mesmo, é o respeito à antiguidade, respeito à hierarquia, isso é fundamental em qualquer estrutura de sociedade. Podemos avançar? De organização, pessoal, é isso, é um tema mais simples. Eu só peço cuidado de você ler com atenção do 111 ao 116, que vocês estudem consonal, que é um decorebinha que sempre cai. Quantos juízes, quantos ministros, qual a idade, é bem simples. É só ler, memorizar, tranquilo, sem estresse. Próximo tema, partes e procuradores. Partes e procuradores no processo do trabalho. Aqui tem bastante coisa interessante. Sobre esse tema, o que vem caindo mais? Como o curso é reta final, a gente vai focar estatisticamente nos temas que mais caem. Hoje a gente tem toda essa parte estatística, a gente nas aulas já prepara, a gente já faz a preparação com base nos temas mais cobrados. Desse tema a gente começa, e você tem que saber aqui, do estudo das capacidades. Capacidades. Temos, pessoal, 3 espécies de capacidades. Primeira é a chamada capacidade de ser parte. Capacidade de ser parte. Quase dá vontade de falar que o que é a capacidade de ser parte? É a capacidade de ser parte. Não posso passar esse conceito. Eu tenho que passar um conceito melhor. Anotem lá, por gentileza, o que significa isso? Capacidade de ser parte. É a aptidão genérica, para figurar no processo, como autor ou réu. É a aptidão genérica para figurar no processo como autor ou réu. É a aptidão, pessoal, para ser parte. Parte, basicamente, autor e réu. Aquele que pede a tutela jurisdicional e em face de quem a tutela jurisdicional ela é pleiteada. Lógico que não é isso que vai cair, isso é muito simples. Mas o que eles podem perguntar e já caiu é quem tem capacidade de ser parte. Aí já é uma pergunta interessante. Quem tem, pessoal? Vamos colocar. Em tese, qualquer pessoa física ou natural. Qualquer pessoa física. Hoje o novo nome que vem sendo dado, pessoa natural. O direito civil constitucional não chama mais de pessoa física, e sim pessoa natural. E é para quem está estudando direito civil, né, só preste atenção, isso é direito civil, mas quando que uma pessoa física tem personalidade civil? O
O que o Código Civil adota? O critério do nascimento com vida. É a teoria natalista e não a teoria da concepção. Então tem um artigo no Código Civil que fala que a personalidade civil começa com o nascimento com a vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Então há ressalva do nascituro, mas alguém somente pode ser considerado pessoa com o nascimento com vida. Né? Eu discordo, eu adoto que a gente é pessoa desde a concepção, né? Porque a gente fica numa situação muito curiosa. No momento que a gente é nascituro, se a gente não é uma pessoa, a gente é o quê? Uma coisa, um objeto, não sei o quê. Então eu adoto a outra teoria, mas a minha opinião pouco importa. Né? O Código Civil adota a teoria do nascimento com vida. Isso é direito civil, não é processo do trabalho. Quem mais tem capacidade de ser parte? Qualquer pessoa jurídica. Qualquer pessoa jurídica. Pessoa física tem, pessoa jurídica também tem, desde que tenha personalidade. Mesma coisa, só repassando, pessoa jurídica, pessoal. Quando que uma pessoa, pessoa jurídica adquire a personalidade civil? Com a inscrição dos atos constitutivos no registro. Então, a pessoa física, nascimento com vida. Pessoa jurídica, inscrição dos atos constitutivos no respectivo registro. Isso é direito civil. E aí vem aqui que você tem que tomar cuidado. Alguns entes despersonalizados. Alguns entes despersonalizados. Vamos dar um grande exemplo. Massa falida. Já caiu a seguinte assertiva várias vezes em prova. Para que alguém tenha capacidade de ser parte, é condição indispensável ter personalidade civil. Certo ou errado? Só olha no caderno. Para que alguém tenha capacidade de ser parte, ela precisa necessariamente ter personalidade civil? Não. Uma pessoa física tem? Tem. Pessoa jurídica também. Mas alguns entes, ainda que não tenham a personalidade, podem figurar no processo como autor ou como réu. O grande exemplo, pessoal, é a massa falida. A massa falida não tem personalidade civil, mas ela pode figurar no polo ativo e no polo passivo. Eu peço a gentileza aqui de você fazer a leitura. Dá uma lida lá no artigo 12 do Código do Processo Civil, que traz alguns exemplos de entes sem personalidade jurídica. Então, tomem cuidado com isso. Mesmo um ente que não tenha personalidade, ele pode ter a capacidade de ser parte. Essa teoria é a mesma do processo civil. Alguma dúvida aqui? Tranquilo? Massa falida, condomínio, espólio, herança jacente ou vacante são entes que não têm personalidade, mas podem figurar no processo como autor ou como réu. Essa segunda capacidade é até mais importante, principalmente em processo de trabalho, que é a capacidade processual. Capacidade processual, também chamada de para estar em juízo, ou legitimácio ad processo. Legitimácio ad processo. Capacidade processual, ou para estar em juízo, ou legitimácio ad processo. Vocês estão estudando também processo civil? Não confundam a legitimácio ad processo com a legitimácio ad causa. A legitimácio ad causam é uma das condições da ação. Tem essa matéria, vocês estão estudando. Só vou passar aqui um pouquinho mais rápido, embora hoje eu vou abordar um pouquinho. Mas o Código de Processo Civil de 73, e como eu falei na aula passada, ele está com os dias contados. Provavelmente esse ano será aprovado o novo Código de Processo Civil, mas até então o que está em vigor, que é o Código Alfredo Buzaide, ele adotou a teoria eclética de Liebman. E nós temos 3 condições da ação, que é a possibilidade jurídica do pedido, interesse processual, legitimidade das partes. Então, a legitimidade das partes é uma das condições da ação.
Aqui a gente está estudando o que, pessoal? Capacidades. Legitimatio ad processum como expressão sinônima da capacidade processual. Vamos anotar um conceito. O que é esta capacidade processual ou para estar em juízo? É a aptidão para praticar atos processuais. É a aptidão para praticar atos processuais. Então, uma coisa é a aptidão para figurar no processo como autor ou como réu, que é a capacidade de ser parte. Outra coisa é, além de ser parte, praticar atos processuais. E esta capacidade processual, ela está prevista nos artigos 7º e 8º do Código de Processo Civil. Artigos 7º e 8º do Código de Processo Civil. E aqui nós encontramos o seguinte raciocínio. Em relação aos absolutamente incapazes, temos o Instituto da Representação. E em relação aos absolutamente incapazes, estão no artigo 3º do Código Civil. E os relativamente incapazes nós temos o Instituto da Assistência. Aqui, artigo 4º do Código Civil. Para os absolutamente incapazes, eles precisam estar representados. Já os relativamente incapazes precisam estar assistidos. Assistência para os relativamente, representação para os absolutamente. Porque são pessoas que até têm capacidade de ser parte, mas não têm capacidade processual. Para terem a capacidade processual, há necessidade da representação e da assistência. Eu vou dar um exemplo do processo civil, depois a gente traz isso para o processo de trabalho. Tem um exemplo consagrado, que é numa ação de alimentos. Imagine, pessoal, numa ação de alimentos, quem é a parte? É a criança. A criança, ela tem capacidade de ser parte? Sim. Ela pode figurar no processo como autora? Pode. Mas ela, por ser absolutamente incapaz, ela precisa estar representada. Normalmente representada pela sua genitora. E muitas vezes a mãe não entende isso numa ação de alimentos. Quem tem prática de direito sabe que às vezes vai a mãe no escritório, né? Todo o meu estágio foi em direito de família e eu ainda pego alguma coisa também em direito de família. O que a gente verifica muito, que a mãe, ela acha que aquela ação é para ela. E na verdade não é. A ação é para a criança. Ela só está no processo porque a criança é absolutamente capaz. Só por causa disso. Porque senão a criança sozinha ajuizaria a ação, compareceria em audiência, comentaria, ainda que ela tivesse menos de 1 ano, se isso fosse possível. Mas como ela é absolutamente capaz, não é possível, haverá necessidade da representação. Até aqui tudo bem? Todo mundo visualizou a diferença entre capacidade de ser parte e capacidade processual? Legal. Há um artigo na CLT que despenca em prova de TRT. Nessa linha aqui. Primeiro eu vou colocar a questão da idade, que vocês estão estudando em direito do trabalho, e depois a gente cai nesse artigo da CLT. Muito bem. Pessoal, quem é o maior trabalhista? O maior, na área trabalhista, bem tranquilo, ele é considerado a partir dos 18 anos. Agora, a pegadinha é quem é o menor. Esta pegadinha caiu em 2 concursos seguidos. Quem já está aí há algum tempo prestando TRT, talvez vocês fizeram essa prova. Isso caiu na Bahia e no Espírito Santo na sequência. Foi o TRT da 5ª região e 17ª região. Eles cobraram em um, 4 meses depois cobraram em outro. Por isso que é fundamental você fazer provas anteriores. Né? Muitas questões são repetidas, mas muitas questões. Pessoal, menor é a partir dos 14 ou 16 anos na área trabalhista. A partir dos 14 anos. Nos 2 eles colocaram 16 e estava errado. A partir dos 14 anos.
não sou eu que falo isso, está no artigo 402 da CLT e artigo 7º, inciso 33 da Constituição. Artigo 402 da CLT e o artigo 7º, inciso 33 da Constituição. É um artigo que vocês já leram várias vezes, mas vamos repassar. Lá fala que é proibido o trabalho noturno perigoso e insalubre aos menores de 18 anos e qualquer trabalho aos menores de 16 anos, vírgula, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então o menor não começa nos 16 anos, ele começa nos 14 anos, dos 14 aos 18. E nos dois concursos eles colocaram 16, e teve candidato que errou nos dois. Então não é, o erro a gente erra uma vez, aprende e não repassa esse erro mais uma vez no concurso. Tá claro? Muito bem. Nessa linha aqui, nós temos o artigo 793 da CLT. O artigo 793 da CLT, ele cuida da reclamação trabalhista movida pelo empregado menor de 18 anos. Reclamação trabalhista movida pelo empregado menor de 18 anos. O fato de ele ser menor de 18 anos, vamos repassar, ele tem capacidade de ser parte, mas ele não tem capacidade processual. E o 793, ele busca disciplinar isso. Ele vai precisar ter uma espécie, eu vou colocar entre aspas, a CLT fala que ele precisa ser representado. A gente tem que ter aqui uma representação para suprir a capacidade de ser parte. Eu coloco entre aspas, porque menor de 16, ele será representado, acima de 16 até 18, ele será assistido. Todavia, a CLT fala apenas em representação. Tudo bem? Só tomem cuidado com a parte técnica do Código Civil e você tem que interpretar todos os diplomas ao mesmo tempo. Bom, a CLT traz isso aqui, uma ordem que deve ser respeitada. Quem que vai representar o menor em audiência e no processo? Em primeiro lugar, nós temos a figura dos representantes legais. Representantes legais. Pode ser o pai, pode ser, eventualmente advogado, uma outra pessoa, representante legal. Só que, e na falta? Se o menor não tem representante legal e queira ingressar com uma reclamação trabalhista. Aí vem a ordem da CLT. Então vamos lá. Representante legal, Ministério Público do Trabalho, sindicato, Ministério Público Estadual, e quinto, curador nomeado em juízo. Representantes legais, na falta, Ministério Público do Trabalho, sindicato, Ministério Público Estadual e curador nomeado em juízo. A CLT fala Procuradoria Regional do Trabalho, leia-se Ministério Público do Trabalho. Se você parar para pensar, a ordem da CLT está correta. Primeiro, eu tenho que pensar em algum órgão da área trabalhista, o Ministério Público, que é o defensor da sociedade em geral, sindicato, que atua na área trabalhista, não havendo alguém tem que atuar. Ministério Público Estadual, curador nomeado em juízo. Vamos lá. Macete. Anotem. Humildade. Macete. Coloca lá, não vai errar. Essa questão, pessoal, não pode errar. Você tem que errar a questão que você não sabe.
você erra com louvor. Você não sabia mesmo, né? Agora, errar a questão que você sabe e esqueceu a ordem ou confundiu a ordem, isso já deve ter acontecido com você. Você quer bater a cabeça na parede. Porque você lê 1 milhão de vezes, chega lá, cai a ordem, você fala, meu Deus do céu. Como que era a ordem mesmo? Então, macete. Menor sem maior capaz. Anota e você vai entender o porquê. Menor sem maior capaz. Veja, ó. Vem aqui no quadro. Pode jogar lá. Eu acho que todo mundo consegue visualizar como o primeiro da ordem o representante legal. Isso é automático. Na falta, a gente destaca o M, o S, o M e o C. Menor sem maior capaz. É uma bobeirinha, mas ajuda. Menor sem maior capaz. Está aqui a ordem para você memorizar o artigo 793 da CLT. Menor, MPT, sem sindicato. Maior, MP estadual, capaz, curador, nomeado em juízo. Se você tem algum outro macete, queira mandar aqui, a gente acaba trocando informações em prol de todo mundo, né? Podemos avançar? Prova do TRT da Bahia, eles acabaram aprofundando isso daqui. Caiu a seguinte pergunta, vamos anotar? Uma outra observação, coloquem assim. No caso de reclamante menor de 18 anos. No caso de reclamante menor de 18 anos. Vírgula. O MPT deverá ser sempre intimado, ponto de interrogação. Vocês chegaram a ver essa questão? Fica na Bahia isso. Eu sempre tenho que intimar o Ministério Público do Trabalho em qualquer ação cujo reclamante seja um empregado menor de 18 anos. Essa pergunta foi feita propositadamente. Vejam, como que a gente vai responder isso? Em primeiro lugar, num primeiro momento, a CLT apresenta uma lacuna. Em princípio, ela não fala nada. E aí, se ela não fala nada, a gente vai pensar no Código de Processo Civil. E se nós fizermos uma interpretação dos artigos 82, 84 e 246, lá do CPC, nós chegamos à conclusão que perante o Código de Processo Civil haverá obrigatoriedade da intimação do Ministério Público sob pena de nulidade do processo. O CPC é categórico. Sempre quando nós tivermos ações envolvendo incapazes, haverá obrigatoriedade de intimação do parquê, sob pena de nulidade do processo. Tem que ter intimação do Ministério Público. Ele é chamado lá de, pelo menos, fiscal da lei ou custos legis. Ele sempre estará no processo, pelo menos na condição de fiscal da lei. E aí eu pergunto para você. Muita gente lembrava da regra no CPC, que concluiu lá, como eram questões certo e errado, que o Ministério Público do Trabalho sempre é obrigatória a sua intimação. E eles acabaram errando a questão. Porque embora a CLT no primeiro momento apresente lacuna e o CPC traga obrigatoriedade, vamos anotar aqui embaixo, a posição que vem prevalecendo, a posição majoritária, sustenta a desnecessidade. Não há necessidade da intimação do Ministério Público do Trabalho. Lógico que não é a visão do MPT, naturalmente, mas é a visão majoritária.
Inclusive tem julgados famosos do Sérgio Pinto Martins, que é desembargador aqui do TRT da 2ª Região. Qual é o fundamento dele? Veja como no direito, eu sei que tem gente que está vindo de outra área e muitas vezes acha estranho, por que no direito tudo depende de fundamentação. Por que o Sérgio Pinto Martins, por exemplo, isso acabou sendo majoritário na doutrina, parece que o CPC é claro, né, pessoal? CPC omisso. CPC claro, CLT omissa, desculpem, CPC claro. Por que a posição majoritária é no sentido da desnecessidade? Porque eles fazem uma outra interpretação disso. Eles defendem que a atuação do MPT será específica na conformidade do artigo 793 da CLT. Na conformidade do artigo 793 da CLT. O MPT só atua de acordo com o que diz o 793. Ou seja, quando não houver representante legal. Só quando não houver representante legal que o MPT ele vai atuar. Portanto, ele não precisa ser sempre intimado. Eu tenho que respeitar a CLT. Na verdade, não haveria uma lacuna na CLT. E sim a CLT clara que o MPT só atua na falta de representante legal. Esse é o entendimento que prevalece. Eu, particularmente, eu discordo. Eu entendo que o MPT deveria ser sempre intimado. Eu entendo que o MPT seria fiscal da lei, mas também entendo que no Brasil não temos um corpo de procuradores do trabalho suficiente para isso. Né, ó, arredondando, pessoal, tem mais ou menos no Brasil inteiro 1000 procuradores do trabalho, arredondando, para cuidar do Brasil. Então, como é que pode eles atuarem em todos os lugares, em todas as varas? Quer dizer, burocraticamente, hoje haveria uma inviabilidade, mas processualmente falando seria o correto. No concurso, que eu estou falando, pouco importa. Cair no concurso, o que você tem que assinalar, como caiu na Bahia, vocês iam julgar de forma errada. Não há necessidade da intimação obrigatória do MPT. Podemos avançar? E, por fim, a terceira capacidade é a capacidade postulatória. Estudamos a capacidade de ser parte, que era aquela aptidão genérica para figurar no processo como autor ou como réu. Estudamos a capacidade processual, aptidão para praticar atos processuais, e agora a capacidade postulatória. Pode destacar, o ano passado foi o segundo tema mais importante de 2010, envolvendo isso aqui. Terceira, capacidade postulatória. Vamos anotar um conceito? O que é esta capacidade postulatória? Coloquem lá. É a aptidão para postular em juízo. É a aptidão para postular em juízo. É o sonho de todo bacharel em direito, né? Ele se forma. Para ter essa aptidão para postular em juízo, ele precisa passar hoje no dificílimo exame da ordem. Vocês sabem hoje o embrólio que está passar nesse exame da ordem, né? Hoje realmente está com índice de aprovação entre 10% e 20% nacionalmente falando, de todos os bacharéis que se formam aí pelo Brasil. Essa capacidade postulatória, ela é privativa de advogado. Privativa de advogado. Isso está no artigo 1º do Estatuto da OAB. Se alguém quiser postular em juízo, em regra vai ter que contratar um advogado. É o advogado que tem aptidão para isso. E aí a lei fala que para ter essa aptidão, 5 anos de bacharelado em Direito, aprovação nas 2 fases do exame de ordem e regular inscrição nos quadros da OAB. Aí essa pessoa vai ser aptidão para postular em juízo. Só que, vejam a palavra. Pessoal, ela é exclusiva de advogado? Não, ela é privativa. Se ela é privativa, em alguns casos,
a própria parte vai poder postular em juízo sem advogado. Repetindo, em alguns casos, a própria parte vai ter essa capacidade postulatória, não havendo necessidade de advogado. O advogado não é exclusivo, ele é privativo. A lei assegura algumas situações à própria parte. E tem 3 exemplos consagrados. Primeiro exemplo, habeas corpus. Até a doutrina fala, até em papel de pão pode-se impetrar habeas corpus. Quero ver mesmo fazendo papel de pão habeas corpus. De tão técnico que ele é. Endereçamento, que tem que fundamentar e tudo mais. Bom, mas diz a lenda urbana que até em papel de pão. Habeas corpus. Segundo exemplo. Juizado Especial Cível, JEC. Ainda tem muita gente no Brasil que fala juizado de pequenas causas. Essa expressão não existe mais. O juizado especial cível substituiu essa expressão de pequenas causas. Hoje o nome é juizado especial cível. Juizado especial cível, quando o valor da causa for até 20 salários mínimos. Valor da causa até 20 salários mínimos. Então, essas causas cíveis, de menor complexidade, a pessoa não precisa de advogado. Ela comparece no juizado, sem advogado, e postula em juízo. Vocês acompanharam ano passado, por exemplo, até nos aeroportos foram criados juizados. Né? A ideia é realmente de facilitar o acesso sem necessidade de advogado. O valor da causa até 20, causas mais simples, sei lá, comparece, leva toda a documentação, tudo direitinho, sem advogado, o processo ele tem o seu trâmite normal. E por fim, vamos até destacar a cor, que aí envolve nós diretamente aqui, o ius postulandi no processo do trabalho. Ius postulandi no processo do trabalho. E nós estudaremos agora exatamente isso. O ius postulandi. Uma primeira informação do ius postulandi já encontra no seu caderno. Eu posso falar que o ius postulandi é uma das exceções da capacidade postulatória privativa do advogado? Sim. Não estou falando isso? Estou falando que em alguns casos, a própria parte ela pode postular sem advogado. E na justiça do trabalho, o advogado é obrigatório ou ele é facultativo? Facultativo. Como se diz na prática, desculpe a expressão, mas é assim que fala, o empregado pode botar no pau sem advogado, que é o que eles falam todos os dias. Precisa de advogado? Não, porque o ius postulandi se confere à parte a possibilidade de postular em juízo na justiça do trabalho sem um advogado. É uma das exceções da capacidade postulatória privativa do advogado. Vamos lá. O ius postulandi, portanto, ele está previsto no artigo 791 da CLT. Como eu falei, foi o segundo assunto mais importante do ano passado, de 2010. Foi isso que eu vou colocar no quadro. O 791 fala que os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar suas reclamações até o final. Repetindo, os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar suas reclamações
até o final. Ius postulandi, traduzindo ao pé da letra, ius significa direito e postulandi, postular. Então, ius postulandi é o direito de postular. Ficou claro para todo mundo que para postular na Justiça do Trabalho precisa de advogado? Não precisa. A postulação ela é o quê? Pessoal. Agora, o aconselhável é o advogado. Olha o quanto que hoje um operador do direito estuda, e quanto mais a gente estuda, mais dá a sensação que menos a gente sabe a matéria. De tão complexa que ela é. O direito é extremamente complexo e muda toda hora. Eu sempre brinco, a gente já vai dormir desatualizado. De tanto que as coisas elas mudam no direito. Mas voltando na lousa, a gente já está encerrando a primeira parte da aula, vamos voltar lá, pode voltar no quadro. Pegadinha clássica de prova. Somente os empregados gozam de ius postulandi na área trabalhista. Certo ou errado? Olhem na lousa com atenção. Só empregado tem ius postulandi ou o empregador também tem ius postulandi? Os dois. Tanto os empregados quanto os empregadores têm o ius postulandi. Eles podem postular sem advogado. A empresa pode comparecer em audiência sem advogado? Pode. Vai ela ou vai o preposto sem o causídico, sem advogado. Tranquilo? Agora, o assunto do momento é este. O que significa até o final? Até onde que vai essa postulação pessoal sem advogado? Para na vara? Vai até o TRT? Vai até o TST? Vai até o STJ, o STF? Esse foi o segundo assunto mais importante do ano passado, porque a questão foi pacificada pelo TST, mas eu preciso passar todo o raciocínio para vocês. Então eu prefiro fazer um intervalo agora, a gente faz um intervalo para tomar um café, arejar a mente, e eu deixo para vocês discutirem no intervalo. Agora, tomando café, façam o seguinte debate. Até onde que vai o ius postulandi? E a resposta virá até depois do intervalo. Parece novela isso, né? Mas não tem problema. O importante é vocês passarem no concurso. Até daqui a pouco.